Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Silvio Celestino e você está no episódio número 66 do podcast do canal O Executivo. O nosso propósito aqui é aumentarmos a sua musculatura executiva para que você tenha a força necessária para fazer sua carreira ir mais alto e, é claro, permanecer por lá. E para isso, nós nos aprofundamos em temas como o equilíbrio de vida pessoal e profissional, gestão de pessoas, negócios, investimentos e, é claro, sobre tecnologia. Hoje nós vamos falar sobre um tema importante que surgiu em um portal chamado Futurism e que foi republicado pela MSM, pela Microsoft, que fala sobre a preocupação de investidores a respeito de uma possível bolha na inteligência artificial, no mercado de inteligência artificial. Eu fiz uma lista de quantos eventos, lugares que eu estive no primeiro semestre falando sobre esse tema para poder entender um pouco melhor do que se trata e, é claro, trazer para você informações relevantes. Então, eu estive no Web Summit do Rio de Janeiro, no Tech Trends aqui em São Paulo, vi as aulas da Exame introdutórias sobre inteligência artificial e para o curso de MBA deles, entrevistei o professor Roberto Pena, da USP, a respeito do tema, aliás, é uma entrevista de mais de 2 horas, que está aqui no nosso canal do Executivo, e o Max Nolanchen, que é Head de Inovação da CIT, e também organizador do grupo Futures, um dos mais ativos e mais profundos que discutem a inteligência artificial sobre várias perspectivas. Também tive um workshop na AWS sobre IA generativa, aliás, excelente o material deles e o que eles passaram ali no workshop, principalmente algo que me preocupava muito, que é a possibilidade das empresas terem a sua própria base de dados para alimentar a sua inteligência artificial generativa. Também estive na Sandpool, Escola de Negócios, uma discussão muito produtiva a respeito de que momento nós estamos, de fato, quando o assunto é inteligência artificial. E, claro, no último final de semana, estive no Adapta Summit, até então, na minha opinião, o maior evento a respeito do tema aqui no Brasil. E, para minha surpresa, o que aconteceu foi o seguinte, é que surgiu para mim esta publicação. Eu vi primeiro na Microsoft e que eu vou compartilhar aqui com vocês, e que faz um alerta, na verdade, a respeito do mercado de inteligência artificial. Então, ele diz aqui nesse portal Futurism que os investidores, de repente, estão ficando muito preocupados de que a inteligência artificial não está fazendo tanto dinheiro seriamente assim quanto eles gostariam. E eu traduzi, aliás, eu usei inteligência artificial para traduzir mais rapidamente para você esse artigo. Eu gostaria de fazer algo diferente hoje no podcast. Eu vou ler esse artigo junto com você, e aí, à luz daquilo tudo que eu vi no primeiro semestre de 2024, gostaria de comentar um pouquinho, porque a minha intenção aqui, neste canal que fala sobre o mundo executivo, é você que tem que tomar decisões a respeito de investimentos, estar bem informado sobre exatamente em que ponto que estão essas tecnologias, uma vez que está se falando muito a respeito de inteligência artificial, mas nem sempre a gente tem uma clareza sobre efetivamente o que está dando dinheiro e como que as empresas estão lidando com isso. Então, vamos passar aqui para essa tradução, e a tradução desse portal, desse artigo, está aqui. Vamos ler junto aqui para a gente poder tirar algumas conclusões. Aqui diz o seguinte, que um número crescente de investidores do Vale do Silício e analistas de Wall Street estão começando a soar o alarme sobre os incontáveis bilhões de dólares sendo investidos em inteligência artificial. Uma confiança excessiva que, segundo eles, pode resultar em uma bolha maciça. E vocês vão ver agora qual é a preocupação deles. Como relata o Washington Post, os banqueiros de investimento estão cantando uma melodia dramaticamente diferente do ano passado, um período marcado por um enorme hype em torno da inteligência artificial, e estão começando a ficar cautelosos quanto à capacidade das big techs de realmente transformar a tecnologia em um negócio lucrativo. Aliás, todos esses eventos que eu participei, esse sempre foi a minha principal busca, quer dizer, quem está ganhando dinheiro, como está ganhando, o que está fazendo. E realmente nem sempre fica tão claro assim o que, de fato, está gerando os recursos, o retorno, né, desses investimentos. Aliás, a minha opinião, eu deixo para falar um pouco mais no final. Apesar de seu preço elevado, a tecnologia está longe de onde precisa estar para ser útil, escreveu Jim Covello, analista de ações sênior do Goldman Sachs, em um relatório no mês passado.
aspas, construir coisas em excesso que o mundo não tem uso ou não está pronto para, geralmente termina mal. E essa é uma parte interessante, porque quando eu estive na St. Paul, na Escola de Negócios, um dos temas que nós discutimos ali é que a inteligência artificial está justamente numa fase que eles chamavam de teste de uso, ou seja, realmente quão pode ser utilizada a inteligência artificial no dia a dia, tanto das operações quanto dos negócios. A minha experiência, é claro que aqui, como um coach, como mentor de executivos, eu tenho que gerar muito conteúdo e também tenho que, muitas vezes, traduzir textos como esse aqui que eu estou traduzindo para vocês e fazer relatórios. O que eu percebo que, para mim, pelo menos, que preciso gerar conteúdo, até agora a inteligência artificial se mostrou bastante útil para a formatação de informação, não tanto não tão útil, não tão precisa quando você vai buscar conteúdo, mas quando você precisa, por exemplo, fazer um relatório, fazer uma tradução rápida como essa aqui que eu fiz para vocês desta matéria, para isso a inteligência artificial realmente tem se mostrado útil para mim. Agora, quando se fala da utilização mais em outros ramos, às vezes eu fico me questionando exatamente como que está sendo utilizada. Mas, assim, nesse evento que eu estive na AWS, eu encontrei uma diretora e ela me dizia o seguinte, que ela está usando a inteligência artificial para poder ler os e-mails para ela, fazer um condensado, e inclusive para discutir com a inteligência artificial a respeito de se ela vai ser a respeito dos e-mails que ela recebeu, que ela precisa responder com mais velocidade, se tem alguma coisa urgente, algum problema que estourou e que ela, porventura, não está vendo. Então, ali eu vi alguém que realmente está usando. E no Adapta Summit, com relação à utilização da inteligência artificial, foi bem interessante, porque, para quem esteve na minha palestra na Associação Brasileira de Marketing Rural e Agro, no final do ano passado, em setembro do ano passado, eu falava aqui das grandes mudanças que estavam acontecendo no mercado de trabalho. Uma delas era exatamente a utilização da tecnologia. E eu falava, à época, que eu vi o seguinte, que a tecnologia ela tinha deixado de ser uma ferramenta e passou a ser um companheiro de viagem, né? Ou seja, um parceiro seu. E como parceiro, eu dizia ali na época algum alerta, que era o seguinte, olha, você não pode ter um parceiro seu que é o seu cão-guia. O objetivo ali seria que a tecnologia fosse um copiloto seu nas suas decisões, naquilo que você precisa fazer. Ou seja, você comanda ali as suas atividades e usa a tecnologia para literalmente tirar dúvidas, interagir com ela para tomar decisões mais bem informadas, estruturadas e até mesmo com os dados formatados de uma forma mais clara para você decidir. E no Adapta Summit, de fato, eles fizeram esse mesmo alerta, dizendo que a tecnologia é um excelente copiloto. Mas eles fizeram uma divisão ali, falando ainda sobre o uso. Lembra que nós estamos lendo esse texto no The Futurist, e ali ele está falando a respeito do uso da tecnologia. E eles dizem exatamente isso, que hoje a tecnologia de inteligência artificial ela está muito boa como copiloto, mas ela ainda não é um copiloto automatizado. Ou seja, se você imaginar um avião hoje o piloto consegue definir a rota e o copiloto, ou melhor, o piloto automático ali no caso, vai fazer o avião ir para a rota que ele estabeleceu, ele não vai precisar mexer enquanto estiver ali no voo cruzeiro e sem nenhum problema pela frente. A inteligência artificial, o desejo de muitos é exatamente que ela chegue nesse ponto, mas ainda não está nele, ou seja, você ainda precisa interagir muito com a inteligência artificial para que ela possa gerar o resultado final que você precisa. É a mesma coisa que no meu caso aqui. Quando eu tenho que fazer um relatório e eu coloco ali para inteligência artificial, eu uso muito o chat GPT, fala para ele, olha, eu tenho tais e tais informações a respeito do relatório, começou assim o que eu preciso, o que foi feito com o cliente, passamos por essas etapas e tal, no final formata isso aqui como um relatório de mentoria ou de coaching. Então ele faz muito bem essa formatação, mas eu tenho que trabalhar muito ainda para transformar essa formatação em algo que realmente está adequado para o que o cliente precisa. Então, eu acho que realmente é bem apropriado essa conclusão que foi feita no Adapta Summit, de que a tecnologia ainda está num momento em que ela não é tão automática assim. Vamos continuar lendo, então,
o texto. Então ele diz assim: no início dessa semana, deixa eu ver se está passando, está passando. No início desta semana, o Google divulgou seus lucros do segundo trimestre, não conseguindo impressionar os investidores com margens de lucro extremamente pequenas e custos crescentes relacionados ao treinamento de modelos de inteligência artificial. As despesas de capital estão disparando muito além do que a empresa vinha gastando anteriormente, como relata o Wall Street Journal, com um gasto total deste ano esperado para superar 49 bilhões de dólares ou 84% a mais do que a média da empresa nos últimos 5 anos. Ou seja, a gente observa que, por exemplo, no caso do Google, ele está apostando bastante no que diz respeito à inteligência artificial, e nem poderia ser diferente, porque com os últimos anúncios de certas IAs, né, LLMs, você observa que muitas delas já estão colocando a ideia de que elas vão também servir como mecanismo de busca. E isso, com certeza, vai complicar bastante o modelo de negócios do Google, ou pelo menos para quem olha de fora, fala, olha, mas esse é o modelo de negócio deles. Vamos ver exatamente o quanto que isso afeta, mas me parece, e algumas informações que eu tenho de bastidores, é que o Google realmente é uma das empresas que está mais preocupadas com a inteligência artificial afetar o seu negócio, o seu modelo de negócio. Então, não é à toa que eles estão fazendo esses investimentos maciços por conta dessa enorme preocupação. Mas não só eles, né? Outras empresas também estão com investimentos bastante altos, né? Vamos continuar aqui a nossa leitura. No entanto, o CEO do Google, o Sundar Pichai, está mantendo sua posição, argumentando que o risco de subinvestir é dramaticamente maior do que o risco de superinvestir para nós aqui. E acho que ele tem razão, porque se você tem um modelo de negócio baseado em busca, onde você tem concorrentes que podem entrar por ali por uma outra forma, o seu modelo de negócio fica prejudicado. Aliás, eu já tenho visto, inclusive, muitos canais aqui no YouTube mostrando informações, não mais que eles pegam pelo Google, mas eles pegam, por exemplo, pelo chat GPT. Então, isso é algo que afeta o negócio do Google e, claro, que o Sundar Pichai está preocupado com isso. Eu só acho difícil, assim, ele comprovar isso, né, que não investir pode estar na vanguarda aqui, não investir para estar na vanguarda, aqui tem desvantagens muito mais significativas. Bom, é interessante porque realmente é uma preocupação dele, mas eu não sei exatamente como que ele vai provar isso ao longo do tempo. Claro, os gigantes da tecnologia têm muito dinheiro para gastar, mas ver qualquer retorno sobre esses 49 bilhões provavelmente será muito mais difícil. Com o mercado de inteligência artificial entupido de produtos que ainda são, na sua maioria, gratuitos, a tecnologia custa muito para operar, mas não está trazendo muito dinheiro. De fato, olhando, depois de ter passado por todos esses eventos e testando também algumas IAs de empresa, algumas pagas, outras não, o que dá para observar aqui é o seguinte, que quem realmente eu vejo que está fazendo dinheiro com inteligência artificial são aquelas pessoas que estão falando sobre inteligência artificial e que estão vendendo cursos, palestras, workshops a respeito do tema. Eu acho que isso, para mim, está bem claro. Entretanto, em muitos desses eventos que eu participei, eu observei o seguinte, que grande parte do evento não é sobre inteligência artificial. Eles estão falando muito mais a respeito da história da tecnologia, por que a inteligência artificial surgiu e algumas coisas que elas para as quais ela está sendo utilizada, mas também muito tema assim que é colocado sobre como fazer marketing, como ser estratégico, ou seja, temas que poderiam estar em qualquer evento, não necessariamente a respeito de inteligência artificial. Agora, tem um ponto interessante, isso também foi uma discussão que aconteceu na St. Paul Business School, onde ali a gente percebeu que falar sobre inteligência artificial agora é mais ou menos como falar sobre eletricidade no início do século XX. Quer dizer, as pessoas olhavam aquilo, ficavam maravilhadas e muito rapidamente conseguiam perceber
que aquilo ali um risco para quem vendia lampião, porque eles viam muito claramente que o lampião, por exemplo, seria facilmente substituído por lâmpadas elétricas. Mas imagine no começo do século passado, alguém olhar a eletricidade e pensar algo do tipo: olha, lá no futuro nós vamos ter inteligência artificial. Porque realmente a inteligência artificial precisa de eletricidade para funcionar, mas como que você vai ver uma eletricidade ali nos rudimentos ali, ligando uma lâmpada, e daquilo ali você deduzir que vão existir computadores e depois de um século você vai ter inteligência artificial? É muito difícil. Da mesma forma, nesse exato momento, o que a gente consegue ver com essa tecnologia são rudimentos, ou seja, olha, ela é muito boa para traduzir um texto, ela formata muito bem os dados, ela conversa com você de maneira coerente, mas daí a imaginar o que vai surgir lá na frente é muito difícil. Aliás, isso é uma coisa interessante. Eu vejo que em muitos fóruns de discussão, por alguma razão, essa conversa começa a chegar em um ponto ali que eles querem falar sobre consciência, se a inteligência artificial vai ter consciência ou não, ou que vai ser necessário pensar em uma renda básica para as pessoas que perderem o dinheiro, os trabalhadores intelectuais que porventura perderem dinheiro. Eu acho isso ainda prematuro, principalmente porque são exatamente os trabalhadores que estão nas áreas que possivelmente podem ser substituídos pela inteligência artificial, que estão mais usando a IA, lógico, na sua área de atuação. Ou seja, ela deixa você mais produtivo, mas daí a imaginar que as pessoas vão ser totalmente substituídas em curto espaço de tempo, a ponto de você já ter que discutir sobre renda mínima básica, aliás, um tema assim bastante controverso, ou então se a IA vai ter consciência, uma coisa que na minha visão não faz o menor sentido, uma vez que a IA ela basicamente é uma forma de você ter uma máquina que consegue falar textos coerentes, consegue falar palavras, fazer expressões que são coerentes, mas o fato de uma expressão ser coerente não significa necessariamente que ela seja verdadeira. Então, vamos continuar aqui vendo o que esse texto está nos revelando a respeito de inteligência artificial. Eu achei realmente muito interessante, por isso que eu quis trazer aqui para vocês, e no final eu explico o principal motivo. Como tal, bom, então, claro, o gigante de tecnologia tem muito dinheiro para gastar, mas ver qualquer retorno sobre esses 49 milhões provavelmente será muito difícil. Eu já tinha lido esse parágrafo, então continuando. Como tal, o Google está enfrentando desafios semelhantes ao da Microsoft e da Meta, antigo Facebook, que estão comprometendo vastos recursos disponíveis para a inteligência artificial sem um plano claro de monetização. Aliás, é interessante, né? Porque o que eu percebi em todos esses eventos que eu participei é exatamente isso. Falta um pouco de clareza de como que eles estão monetizando, ou quando a inteligência artificial é utilizada, como que essa monetização é feita. Por exemplo, no Adapta Summit, teve um dos palestrantes que ele estava falando que a inteligência artificial ela muda muito, principalmente para as empresas que desenvolvem softwares, o foco do negócio, do que elas têm que fazer. Porque até então, elas viam a possibilidade de desenvolver, por exemplo, um aplicativo, algum software do gênero, e esse seria utilizado lá pelo seu cliente. Mas ele mencionou um exemplo de uma empresa que descobriu que se ela usasse um aplicativo associado a um robô que controla cortadores de grama, ela poderia substituir as pessoas que cortam grama nos Estados Unidos. Para nós brasileiros, isso aí não parece algo muito relevante, mas ele explicou que nos Estados Unidos, o mercado de cortador de grama é um mercado de 3 bilhões de dólares, então não é algo desprezível. E o que ele estava fazendo ali para que o seu produto realmente pudesse gerar caixa, ele estava instalando, se eu entendi bem, uma espécie de robô no cortador de grama, onde ele poderia monitorar aquilo por uma inteligência artificial, e esse robô faria o corte da grama das casas, das pessoas, das empresas americanas. E isso daí, ele falava até com um certo entusiasmo, ele conseguia tirar da jogada os cortadores de grama, os propriamente ditas pessoas que pilotavam o cortador de grama. Entretanto, na minha cabeça, quando eu vejo isso, eu falo assim, olha, isso é bem interessante, mas haja robôs para você colocar para funcionar. E aí eu comecei a pensar, bom, mas você vai precisar de trabalhadores na fábrica de robôs e trabalhadores para dar manutenção naquilo ali também. Então, assim, de fato, você perde emprego de um lado e ganha emprego no outro,
E claro que uma pessoa que sabe cortar grama não necessariamente vai saber, aliás, é pouco provável que vai saber instalar um robô no cortador de grama ou dar manutenção para isso. Mas, de fato, você tem aí um trade-off de empregos indo de uma área para outra. Na minha visão, de longo prazo, eu diria o seguinte: bom, mas quando tudo isso aí começar a precisar de manutenção, a gente vai precisar de bastante gente, porque substituir trabalhadores, pessoas por robôs, eu não sei o quanto que isso realmente é factível sob o ponto de vista, por exemplo, de longo prazo. Quer dizer, principalmente quando você pensa em um robô que fica a céu aberto, tomando chuva e tudo mais. Mas, enfim, eu não quero divagar muito a respeito disso. Um problema que eu vejo aí, eu já falei isso anteriormente em algum das minhas newsletters, é exatamente que, às vezes eu fico um pouco preocupado com essa ideia de que as pessoas falam assim: não, a gente precisa requalificar o trabalhador. Olha, eu acho isso interessante, mas quantas pessoas realmente têm energia, força e interesse de ficar toda hora se requalificando para fazer uma coisa totalmente nova? Então, eu acho que é muito mais humano e muito mais empático a gente vê exatamente, olha, quais são as áreas em que talvez a gente não impacte tanto assim o emprego de pessoas que talvez não tenham condições de serem requalificadas tão rapidamente, do que a gente já partir para esses mercados onde você tira o emprego desse tipo de pessoas. Mas isso é considero só como uma análise, uma divagação minha, porque me preocupa um pouco essa ânsia de querer mostrar que a tecnologia pode fazer você ganhar dinheiro, mas à custa da perda de renda de trabalhadores. Muito bem, continuando aqui. De acordo com analistas do Barclays, espera-se que os investidores despejem 60 bilhões por ano no desenvolvimento de modelos de inteligência artificial, o suficiente para desenvolver 12 mil produtos aproximadamente do tamanho do ChatGPT da OpenAI, perdão. Mas se o mundo precisa de 12 mil chatbots como o ChatGPT, permanece no mínimo duvidoso. Bom, também fico com dúvida com relação a isso. Esperamos muitos novos negócios, mas provavelmente não 12 mil deles, escreveram os analistas do Barclays em uma nota conforme citado pelo Washington Post. Sentimos que Wall Street está crescendo cada vez mais cética. Bom, aqui é uma coisa interessante, né, de você observar, porque nesses eventos que eu participei, o que o pessoal chamou a atenção é que a inteligência artificial pode ser um mercado de um concorrente só. Porque como você precisa ter uma base de dados trabalhada ao longo do tempo, se você pega, por exemplo, uma empresa como o iFood, que já tem uma base de dados de mais de 5 anos sendo trabalhada para ela saber o que fazer com aquilo e fazer a oferta adequada no momento certo para um cliente, para que ele compre, mesmo que você monte uma base de dados hoje a respeito das pessoas que fazem pedidos de produtos de alimentação, por exemplo, até você treinar essa base de dados, vai demorar para você chegar no mesmo nível do iFood. E enquanto você estiver fazendo isso, vamos supor que se passe os mesmos 5 anos, a iFood vai ter também trabalhado nesses 5 anos, e, portanto, é um pouco complicado você competir com essas grandes empresas, uma vez que elas têm as bases de dados trabalhadas. Não apenas as bases de dados são maiores, mas elas estão trabalhadas por mais tempo. Então, aqui tem um ponto que foi levantado, inclusive, no Adapta Summit, de que você precisa tomar um pouco de cuidado, porque dependendo do mercado que você está e quem já saiu na frente com uma base de dados mais trabalhada por mais tempo, então essa empresa tem uma vantagem grande sobre você. Vamos continuar aqui. Compartilhando a tela. Vamos lá. Há bastante tempo, especialistas têm expressado preocupações sobre uma crescente bolha de IA, comparando-a à crise das dot-com no final dos anos de 1990. O capital continua a fluir para o setor de IA, com muito pouca atenção sendo dada aos fundamentos das empresas, escreveu o analista de ações de tecnologia Richard Windsor, em uma nota de pesquisa de março, em um sinal claro de que, quando a música parar, não haverá muitas cadeiras disponíveis. Isso é exatamente o que aconteceu com a internet em 1999, direção autônoma em 2017 e agora IA generativa em 2024, ele acrescentou. Bom, aqui eu tenho alguns comentários a fazer, que é o seguinte: o problema tanto da bolha, para quem não lembra da bolha das .com, essa bolha foi quando surgiu a internet, lá meados dos anos 90, você tinha uma situação em que o mundo estava querendo se recuperar de uma grande crise imobiliária que aconteceu no Japão.
E, infelizmente, esse modelo de bancos centrais, do qual eu sou muito crítico, o Banco Central ele só sabe fazer uma coisa, emitir moeda. Então, eles emitiram muita moeda, taxa de juros baixa, e essa moeda não tinha para onde ir, começaram a ver a internet como uma grande possibilidade, e aí se injetou muito dinheiro nas empresas de .com, né, que é por isso que chama a bolha da .com. E ali, aquelas empresas ainda, naquela época, também estavam ainda nos primórdios da internet. Então, você conseguia fazer um site, conseguia fazer um monte de... Tem até uma propaganda da IBM, à época que eu lembro, que o cara queria mostrar um site para alguém e mostrava um negócio girando lá na tela e tal. E aí alguém de negócio falava assim, mas será que a gente conseguiria interagir com os nossos clientes com isso aqui, conseguir atendê-los e gerar negócios? E, de fato, hoje você vê que isso totalmente é possível. Mas há 25, 30 anos atrás, isso não era ainda viável pela tecnologia que tinha à disposição. Ainda assim, dinheiro muito grande foi para a área de internet e quando veio a crise no ano 2000, aquilo ali varreu um monte de negócio. Agora, entenda sempre o seguinte, tá? Aqui é colocado como se o problema fosse a internet. Na verdade, o problema acontece no sistema financeiro internacional. Por isso que eu sempre tenho conversado muito com os meus executivos que o problema que nós vivemos não é um problema na inteligência artificial virar uma bolha. Ela está virando uma bolha porque, infelizmente, no sistema financeiro internacional está com sérios problemas e os bancos centrais estão despejando uma quantidade descomunal de moeda para tentar manter o sistema estável. E quando você faz isso, e lá atrás, principalmente, manteve a taxa de juros muito baixa, a taxa de juros baixa com uma quantidade muito grande de dinheiro é a fórmula para que se façam maus investimentos. E o dinheiro tem que correr para algum lugar. E como as empresas buscam, então, de forma ávida, ter uma forma de você gerar lucro, né, o investimento nem sempre é feito naquilo que é mais rentável. Foi isso que aconteceu nas .com, foi isso que aconteceu no período ali prévio ao problema dos emprestadores subprimes na bolha de 2008, e infelizmente é isso que está acontecendo também com inteligência artificial. Eu não sei se a inteligência artificial vai ser a bolha que vai ser a mais, que vai provocar o estouro da bolha no mercado financeiro, mas para isso você pode participar de alguns dos meus trabalhos onde eu explico isso de uma forma um pouco mais detalhada. Fique sempre de olho no mercado de títulos da dívida pública americana, porque é ali que tem os principais indicadores de se algo vai estourar ou não no mercado acionário e, consequentemente, no mercado de trabalho, no mercado real. O que eu tenho visto é essa aceleração econômica importante, não só aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos. Então, a gente tem que ficar de olho, porque quando se surge uma hype como essa da inteligência artificial, todo mundo vai atrás disso, porque, de repente, pode ser uma salvação da lavoura, né? Então, vamos continuar aqui. Compartilhando a tela, vamos lá, apresentar, compartilhar tela, janela, aqui, compartilhar. Vamos lá. Então, aqui ele dizia que era exatamente o que tinha acontecido nas bolhas de 99 e 2017, etc. Em um post no blog no mês passado, o parceiro da Sequoia Capital, David Kahn, argumentou que toda a indústria de tecnologia teria que gerar 600 bilhões por ano para permanecer viável. Não sei por que ele deu um destaque para esse número, porque eu fui pesquisar, 600 bilhões gera só a empresa de hardware. Se você somar isso, software, enfim, patentes, etc., eu acho que dá muito mais do que 600 bilhões, então não me parece ser um número muito grande, a menos que, e eu acho que deve ser isso que ele quis dizer, não, mas é que ele falou, argumentou que toda a indústria de tecnologia, esse número realmente eu não entendi porque que eles deram destaque, porque, pelo que eu pesquisei, esse número é inferior ao que a indústria de tecnologia gera. Até porque, se você considerar a indústria de armamento, é uma indústria de tecnologia também, então só isso daí já dá para você entender por que ela gera muito mais do que 600 bilhões de dólares por ano. Embora freneses especulativos façam parte da tecnologia e por isso não sejam algo para se ter medo, ele argumentou a tecnologia de IA está longe de ser um esquema de ficar rico rapidamente. Isso não significa que ele seja totalmente pessimista, no entanto. Bom, de fato, tem uma coisa que dá para prestar atenção é que não tem como você ganhar muito dinheiro rapidamente com inteligência artificial, exceto isso que eu falei. Quem está falando mais sobre inteligência artificial e dizendo que já usa há muito tempo e como que usa e tal, esse pessoal está vendendo palestras, cursos, workshops, então é claro que esse dinheiro está acontecendo. Na realidade, o caminho à frente será longo, escreveu Kahn. Terá altos e baixos, mas quase certamente valerá a pena. Eu também acho. Eu acho que a inteligência artificial, tanto para hype quanto para pessimismo, está sendo um pouco exagerada.
Toda vez que você tem uma nova tecnologia, o principal é lembrar daquilo que foi discutido na St. Paul Escola de Negócios. Vamos fazer uma prova de uso. Tem que testar na sua empresa, testar se ela funciona ou não. Faça a coisa com bastante prudência, mas use, porque o que tem me preocupado é as pessoas que não estão usando e que eu vejo que poderão ter seus negócios afetados ou mesmo o seu trabalho. Mas se chatbots de inteligência artificial, como o ChatGPT, algum dia se transformarão em máquinas de imprimir dinheiro para recuperar esses enormes investimentos, ainda está para ser visto. No momento, o custo de treinar esses modelos de IA e mantê-los funcionando está superando massivamente a receita. Quanto tempo a indústria de tecnologia tem para parar de perder dinheiro enquanto despeja dinheiro na tecnologia? Olha, é assim, enquanto nós tivermos muito dinheiro sobrando no mercado financeiro, ele tem que ir para algum lugar. E ele está indo para essas empresas de tecnologia. Se você olhar, o Uber, que tinha dado lucro pela primeira vez no final de 2023, o primeiro trimestre de 2024 já deu mais de 600 milhões de dólares de prejuízo de novo. Então, assim, enquanto a gente tiver dinheiro barato no mercado financeiro, vai ter dinheiro disponível para as empresas de tecnologia. Aliás, o problema que gera a crise é esse. Nós tínhamos um dinheiro muito barato lá atrás, com taxa de juros quase zero, e o Banco Central americano ele aumentou a taxa de juros numa velocidade muito grande, de 0 para 5%. E com isso você tem os bancos, muitos bancos, com uma série de títulos que vão dar prejuízo em função desse aumento muito acelerado nas taxas de juros, a maior aceleração da história. Então, as pessoas ficam dizendo assim, não, mas na década de 60, de 70, melhor, o Paul Volcker aumentou a taxa de juros para 20%. Sim, mas não nessa velocidade que o Banco Central americano fez, foi algo desastrado, e isso que pode gerar sérias distorções e problemas no setor financeiro, e aí vão acabar culpando a bolha da IA, mas a bolha da IA foi gerada por esse dinheiro aí muito barato ou gerado em grande quantidade pelos bancos centrais. Se os relatórios recentes forem acreditados à OpenAI, pode perder. Perdão, se os relatórios recentes forem acreditados, se eles estiverem certos, né, a OpenAI pode perder 5 bilhões de dólares este ano e ficar sem dinheiro nos próximos 12 meses, a menos que haja mais injeções de capital. Um sinal de alerta precoce de que empresas menores, já lutando para competir com as Big Techs, podem ser eliminadas em breve. Bom, este post, como eu falei, o post de investidores estão, de repente, muito preocupados que a IA não está fazendo dinheiro sério, apareceu primeiro no Futurism. Então, eu vou deixar um link aqui para você acessar, inclusive, o texto original, mas eu achei importante trazer esse assunto para você, justamente porque no mundo executivo, nós somos muito cobrados pela tomada de decisão a respeito de coisas que aparecem na mídia e que nem sempre estão no nosso radar, porque eu cheguei a ver empresas que hoje possuem, inclusive, comitês formados por diretores de todas as áreas da organização para discutirem o uso de IA dentro da empresa. Entretanto, essas reuniões, que são, em geral, mensais, elas ocorrem e ninguém tem nada para apresentar. Por quê? Porque o cara de logística está preocupado em entregar aquilo que diz respeito à logística. O diretor jurídico está preocupado em entregar aquilo que diz respeito à área dele, e assim sucessivamente. E a IA não aparece para ele ali de uma maneira tão natural. Então, assim, muito do que está sendo falado de IA realmente assim está acontecendo, mas ainda está muito nos bastidores. E, embora eu ache que a tecnologia seja de fato muito útil e ela aumenta a sua produtividade, não é todo mundo que vai, em um relance, achar como usar a inteligência artificial no seu dia a dia de trabalho. Eu penso o seguinte, que é importante você começar a testar a IA. Isso, para mim, é relevante. Eu estive outro dia em um evento onde eu estava fazendo um curso para mentores, né? E ali me preocupou quando eu vi que certos mentores, a maioria deles, ainda não estão usando inteligência artificial. E justamente esse trabalho mais intelectual, em que você tem que gerar conteúdo, fazer relatórios, e tudo pode ser muito otimizado com a utilização de inteligência artificial. E aí que é a minha preocupação, quer dizer, você não pode nem tentar copiar o Google, quer dizer, colocar muito dinheiro em inteligência artificial, mas também não seja uma pessoa que ignore totalmente o que está acontecendo, porque você realmente pode ser atropelado por essa tecnologia e nem imaginar que ela foi responsável por você ter perdido emprego ou negócio. A minha intenção aqui, como eu disse, é que você soubesse dessas informações, dessa preocupação que já está começando
aparecer em meio aos investidores de que talvez a IA não esteja gerando o retorno na velocidade necessária para compensar todos esses investimentos. Então, seja cauteloso, mas se interesse em aprender cada vez mais a respeito dessa tecnologia, porque, de fato, na minha visão, ela vai fazer diferença para você, mas você vai ter que aprender qual que vai ser essa diferença. Imagine, como eu falei, naquela discussão do St. Paul Business School, quando nós imaginávamos, quer dizer, você tem que pensar muito fora da caixa, da mesma forma que alguém, em 1900, não sabia onde que a eletricidade ia desembocar, nesse momento também é difícil a gente olhar para a inteligência artificial e pensar assim, bom, aonde que isso vai parar? Mas o que eu posso dizer é o seguinte, é que realmente é uma tecnologia que tem muita utilidade se você precisa usar dados, formatar dados e usar esses relatórios para tomada de decisão. Isso já é uma coisa que é bastante visível a sua utilização. Mas se você não começar a usar, você não vai ter nenhum insight a respeito de como que isso realmente pode ser útil para você. Então, da mesma forma que eu tenho participado de todos esses eventos, fica aqui o meu convite para você, dentro da sua agenda, começar a participar de mais discussões a respeito dessa tecnologia, porque realmente ela vai mudar a topologia dos negócios e mesmo do mercado de trabalho. Então, preste bastante atenção nisso, porque no futuro vai ser até estranho quando as pessoas perguntarem para você se você usa ou não IA, você dizer que não usa, porque é a mesma coisa que alguém perguntar se você usa smartphone ou não. Quer dizer, todo mundo hoje precisa usar isso. Então, fica aqui um alerta para que você, que não está, porventura, prestando a devida atenção, comece a olhar com um pouco mais de tempo para que você possa se aculturar a respeito desse tema. Até porque as novidades são muitas ao longo do tempo. E como eu falei, a minha preocupação aqui é que você tenha informação, mas não tenha medo a respeito dessa nova tecnologia. Muito bem, ficamos por aqui. Espero que o episódio possa ter lhe dado muitos insights e ideias a respeito de como usar a inteligência artificial nos seus negócios e, é claro, na sua carreira. Fica o meu convite para a próxima quinta-feira, às 19h30, você participar de mais um episódio do nosso podcast no canal O Executivo. Espero que tenha sido muito útil e, é claro, que você deixe um like, comente e compartilhe. Um grande abraço a todos e até a próxima!